Bom dia, gente! E aí, como vocês estão? Tudo bom? Hoje meu primeiro dia de folga aqui, igual eu tava falando lá nos stories. Pensa numa canseira. Eu fiz 3 plantões seguidos e o plantão de ontem foi bem agitado. Então eu cheguei aqui em casa morta. Aí fui dormir tarde porque eu queria ficar aproveitando a noite. Enfim, tô só o pó, mas tô cheia de alegria aqui, com algumas novidades, com algumas histórias, enfim. Bom dia pra todo mundo aí, é feriado, né? Ontem foi feriado de Labor Day aqui. Tava contando também que eu ganhei dinheirinho extra porque trabalhei no feriado. Muito obrigada, Mi. Ela tá falando aqui, parabéns por um mês trabalhado. Eu comecei dia 8 de agosto, então amanhã faz um mês. E eu vou comemorar em casa. Tô muito feliz, gente. Tem sido uma fase muito boa. Como eu tenho compartilhado com vocês nos stories, infinitamente melhor do que eu podia imaginar. Então, muito bom dia aí pra todo mundo. Então, é uma fase assim que a gente fica cansado, porque muita dedicação, o tempo que eu tô livre no hospital eu tô lendo, tô estudando pra aproveitar o tempo que eu tô aqui em casa, né? Então, tem sido intenso, mas incrível. Bom, hoje eu quero trazer 2 convidadas aqui pra vocês, pra gente falar de 2 assuntos diferentes, aproveitando essa oportunidade. Só um pouquinho. Ai, desculpa, gente. Uma é a Tamiri, que é uma colaboradora, parceira, amiga e companheira de luta no Labor e Delivery. Então ela vai entrar aqui para contar uma novidade para vocês, para falar um pouquinho do trabalho dela. E depois, às 10h30, eu vou receber a Aline, que vai vir com uma injeção aí de ânimo, de esperança, de informação para vocês também. Tá, se você já estiver pronta, pode me chamar aqui, por favor. Enquanto isso, eu vou conversando com o pessoal. Eu tenho recebido muitas mensagens no direct de pessoas que estão fazendo o processo. Eu leio os comentários, eu prefiro ler só pra mim, porque eu fico com vergonha de verdade. Eu fico constrangida com tanto carinho de vocês. Muito obrigada por todo o feedback que eu recebo. Eu não sou de compartilhar feedback, print nos stories, porque eu fico realmente com vergonha, assim. Mas eu recebo muita mensagem agradecendo o conteúdo. E o que me traz muita satisfação de saber que tá dando certo, que o nosso propósito tá sendo atingido, que é fazer vocês entenderem essa oportunidade e injetar esperança aí no coração de vocês que estão às vezes vivendo uma vida, a mesma vida sem perspectiva de mudança, né? Saber que há mudança, que há uma possibilidade aí na mão de vocês, é só vocês caminharem, darem o primeiro passo e persistirem. Deixa eu chamar a Tamiri aqui. Nossa, eu tô até com cara de sono, botei um filtro aqui, mas hoje tá difícil. Mas eu vou descansar o dia inteiro, então eu queria aproveitar para estar aqui com vocês hoje. Deixa eu aceitar a Tamiri. Tá, eu tô tentando, mas não tá indo. Deixa eu tentar te chamar. Peraí. Enfermeira na gringa. Eu te mandei o convite, vê se você consegue aceitar, por favor. Tamiri é enfermeira de Labor e Delivery também, tem me ajudado nesse processo há muito tempo. Eu lembro perfeitamente quando ela chegou aqui nos primeiros meses, quão desafiador foi para ela também, mas ela é uma menina guerreira, uma menina determinada, e aí hoje está colhendo muitos frutos de tudo que ela semeou lá atrás. Eu não sei por que tá dando esse... Nem você tá conseguindo me aceitar, nem eu. Peraí. Aê! Oi! Porque a gente acordou agora, tudo de folga. Todas as enfermeiras descabelaram pós-plantão. Eu tentei dar uma melhorada aqui, mas ainda tô com cara de
de pijama. Mas tá bom. Deus, e aí, como é que você tá, menina? Tô bem, tô feliz, tô realizada. Gostinho de estar aqui na nossa primeira live conversando sobre isso. Verdade. A gente tá aqui na mesma área, você em L&D, eu também. Você tá vivendo o mesmo processo e momento que eu vivi quando cheguei. Exato. E é a dificuldade do inglês, que não tem como correr disso, né? Não, mas eu vou te falar, tá? Eu acho que eu fiz uns 8 plantões, 9, talvez. Já é outra coisa. A cada dia você evolui e você começa a ouvir e responder sem nem pensar. É um processo mesmo. No começo, nos primeiros dias, eu nunca fiquei nervosa, assim, quando eu fui pro plantão, né? Eu imaginava que no meu primeiro dia indo trabalhar, tipo, passou o crachá lá para entrar no plantão, eu ia estar nervosa. Assim, eu tava super calma, assim. Claro que eu estava com expectativas, eu estava ansiosa, mas eu não estava nervosa. Porém, por mais calma que eu tivesse, eu não estava no meu estado normal, né? Eu acho que isso também atrapalha a nossa compreensão e a nossa comunicação. A gente fica meio que na defensiva, fica com vergonha, fica na expectativa do que os outros vão achar, né? No Brasil a gente vê muito julgamento, muita competição. Quando entra uma pessoa nova no setor, todo mundo quer saber de onde veio, para onde vai, quem é essa menina, se ela é loira, se ela é morena, se ela é preta, se ela é branca, se ela é gorda, se ela é magra, não é? As pessoas começam a encher a gente de perguntas. Isso é uma cultura nossa do Brasil. E aí começam os julgamentos, e dependendo do que a pessoa achou de você, ela já gosta ou já não gosta. Enfim, às vezes a gente não tem muito aceitação no começo, porque te julgam de uma forma, e depois você ouve assim, ai, no começo eu não gostava de você não, porque você era cara de metida, cara disso, cara daquilo. Depois, poxa, você é tão legal. Aqui eu não senti isso. Aqui não tem isso. Porque Exato. a diferença, Angélica, é que lá no Brasil as pessoas pensam assim: entrou para tomar minha vaga. É uma competição. Na minha internet. E aí, aqui não tem isso, porque aqui tem vaga suficiente sobrando para todo mundo. E as pessoas não querem saber quem é você. Faz seu trabalho, não é? Ou aqui faz, cada um faz o seu, ninguém se importa com a tua vida, mas o detalhe é que se você precisar de ajuda, todos estão lá para te ajudar. É a diferença do Brasil. Ninguém vai te julgar se tu não sabe. Sabe? Ninguém vai te julgar. Pelo contrário. Se tu perguntar uma pergunta mais idiota possível, eles vão te responder. Não vão te julgar por isso. Eu tenho vivido isso. E isso é muito verdade. Eu fui muito bem aceita, eu tenho compartilhado o mais que eu posso. E as meninas são tão legais que eu fico chocada. Eu não consigo nem reagir. A minha chefia... Gente, eu fico olhando e falo assim, nossa, eu fiz assim, expectativas tão baixas do que eu ia viver e tem sido infinitamente melhor. Então, assim, eu gosto de compartilhar porque todo mundo tem essa sensação de que vai chegar e vai ser muito ruim. Pode ser, a gente não pode garantir, né? Também depende, eu acho, de cada um, como você se coloca, né? Quais são os seus medos, enfim. Para mim tem sido demais. Da forma que você vai reagir à situação. Porque, assim, não é fácil mudar para outro país. Além de ser outra cultura, outra língua, por mais que você estudou no Brasil, quando você chega aqui é diferente. E outra, cada estado que a gente vai ter uma dificuldade, porque o sotaque é diferente. Isso, como eu tenho certeza. Até as pacientes, algumas pacientes falam de uma forma que eu não consigo entender. Ontem eu estava atendendo uma paciente que já era retorno dela, e ela falava, eu não conseguia compreender. O que eu compreendi era pelo feeling, não porque eu estava no listening. Você Aí entende o contexto da conversa.
Exato. Aí a médica entrou para falar com ela e falou. Quando a médica saiu, ela falou assim para minha preceptora: Você consegue entender o que ela fala? Porque eu tenho muita dificuldade. Eu falei: Não acredito. Falei: Eu tô feliz porque se você não tá entendendo, ei, Theo! Good morning! Coisa linda. Eu falei: Exato. Se você não tá entendendo, imagina eu. Eles entre si, eles não se entendem. É incrível. Ótimo. Exato, e eu amo isso. E eles usam muito dialetos, coisas que a gente não aprende no Brasil. Porque no Brasil a gente aprende o inglês todo formal, Não, e certinho. a forma de articular. Tem gente que não abre a boca para falar. Pô, me ajuda. Parece que tem um ovo quente na boca. Exato. E aí não fala. Fala assim, você não consegue nem ver. Eu ainda falei para a paciente. Teve uma hora que ela me pediu uma coisa, eu não entendi. Aí eu não entendi e eu falei, just a second, I ask for help. Aí a minha preceptora veio, resolveu. Era uma coisa simples, mas daí depois eu falei para ela, me desculpa que eu não te compreendi. A gente tem que ser honesta também, não pode, né? Eu falei assim, I'm sorry, I couldn't help you. Eu não sabia o que fazer naquela hora, mas deu tudo certo. Eu acho que o importante é a gente ter humildade, ser honesto, né? De falar as nossas limitações, porque daí a pessoa que está lidando com a gente, ela consegue ter um olhar diferente para a gente também, porque senão parece que você está ignorando a pessoa e não é isso. Ela viu que eu estava me esforçando em compreender, mas foi além. Aí depois eu fiquei feliz que se nem a médica daqui, nascida aqui, estava entendendo, quem dirá eu. Me dá só um segundo que eu tô escolhendo aqui um desenho pro Theo. Aham, tranquilo. Eu queria, ó, não vai dar tempo da gente falar tudo que a gente tem que falar, porque eu já tenho combinado com a Aline, mas eu quero que a gente volte aqui, talvez amanhã, talvez sexta, eu não sei como que tá a sua Vamos escala. combinar, vamos falar com o pessoal das diferenças de hospitais que a gente tem, né? Exato. Eu quero falar também dos materiais de resumo que vocês têm preparado aí, coisas lindas, valiosas para quem está estudando para o NCLEX e depois também para ter como material de apoio. Eu Olha, tenho o meu, LMB, eu carrego no bolso. isso. Eu tenho o meu e eu tenho recorrido. As siglas são muito desafiadoras. Olha só, uma coisa que esses dias eu fiquei olhando para o computador. Sonda vesical de demora. SVD, né? No Brasil. Aqui é exame de toque vaginal. Eu falei, porque eu já, em algum momento, já recebi essa informação, mas daí na hora eu falei para minha colega, o que é isso? Ela falou, toque vaginal. Eu falei, você acredita que isso no Brasil é sonda de vesical? Eu falei assim, você me perdoa, às vezes meu cérebro dá uma travada, porque é a mesma sigla, outra coisa. Totalmente diferente. É isso mesmo. Então, o seu material também tem me ajudado nisso. Toda hora eu tenho que recorrer e revisar quando eu estou fazendo algum relatório, para Não eu faz usar. vergonha carregar cola. Pelo Hum? contrário, quando Hum? você anda com a sua colinha ou quando vai fazer algum procedimento, eles costumam imprimir o policy do hospital. Yes, exato, Correto. exato. Eu estava lendo a pasta de protocolos e elas ficaram surpresas, porque eu perguntei onde que estão os protocolos de vocês físicos, se existia, porque eu prefiro ler físico do que no computador, né? Cansa mais para mim ler no computador. Aí elas falaram assim, tá aqui. E eu comecei a ler, porque muitas coisas eu já sei, são parecidas com as do Brasil. Outras coisas, o jeito que faz é diferente. E eu preciso entender isso. E elas ficaram assim, tipo, orgulhosas, ficaram surpresas de eu estar lendo. Ai, Angélica, a chefe chegou, elas falaram, Angélica tá lendo os protocolos. Aí minha chefe, legal, parabéns, tal. Eu falei, gente, mas eu. Daí elas falaram ainda brincando assim, ela gosta de ler, viu? Eu falei, não é bem que eu gosto, eu preciso. É uma questão de sobrevivência. Mas eu. Esses dias lá na minha unidade eu tive que fazer uma transfusão sanguínea. E o jeito que é feito é diferente do Brasil. Os Isso. materiais que são utilizados é diferente do Brasil. Os filtros, tudo, né? Então, assim, eu aprendi com a outra enfermeira lá, antes de fazer qualquer procedimento
que eu não tenho o costume de fazer, sempre ver um vídeo antes. Isso. Vai te trazer mais segurança, né? Além de ler o policy, é ver um vídeo. E aí eu Hum, encontrei um Angélica maravilhoso de transfusão sanguínea aqui nos Estados Unidos. Inclusive mostra todo o processo no computador. Uau. Depois eu vou mandar para você, porque Manda. muito rico, muito rico. Nossa, me ajudou. Eu consegui fazer a transfusão sem pedir ajuda de ninguém, porque a paciente era Covid e ninguém queria entrar lá, e era minha. Então eu tive que fazer só. Uma delas foram só na porta do quarto, porque eu preciso de uma segunda enfermeira para Sim, assinar checar. isso. E aí, assim, nossa, e não faz vergonha ver um vídeo, dizer que, ó, preciso de ajuda nisso, tenho dúvida naquilo. Então, assim, elas vêm te ajudar porque elas pensam no bem-estar do paciente, não é nem do. Exato. E o que eu sempre falo, assim, eu tinha muita experiência como enfermeira obstetra no Brasil. Eu estava sossegada. Claro que todo dia a gente aprende uma coisa nova e desenvolve aquilo que a gente já sabe e melhora. Não é que eu estava pronta, sempre, né? A gente melhora, mas eu já tinha uma bagagem que me trazia segurança. Só que aqui eu não faço mais as funções de enfermeira obstetra que eu fazia lá e eu faço coisas que eu não fazia. Nunca fez. Exato, então eu tô no meio que num limbo. Coisas que eu não fazia, eu tenho que fazer, e coisas que eu fazia, eu não faço mais. Exato. Assim, não é 100%, mas muitas coisas eu tô tendo que adequar. Então é como se eu tivesse trainee de novo. É o que eu E falei tem sido ótimo. para os meus colegas, ó, me trata como uma recém-formada. Isso. Eu era midwife no Brasil, mas não esquece isso. Me trata como uma new grad. Eu vou ser muito boa na hands-on. Eu vou colocar a paciente no monitor, eu vou ver a posição do bebê, eu vou achar o batimento do bebê, eu vou fazer o Isso. toque vaginal, eu vou fazer o IV sem nenhum problema. Mas tem coisas que você vai boiar. Tem coisas que eu não vou saber perguntar como abordar ela. Então, essa parte. Aí no início eu sempre fazia o hands-on e a colega fazia o computer. Todas as Uhum. questões, que é um banco de questão que tem que perguntar. E aí, à medida que eu fui pegando o muito delas falarem, aí eu fiz, tá na hora de eu. Menina, e a Na hora de eu... vergonha? E a vergonha? Eu já estou fazendo a partir do sistema também e da entrevista com a paciente. E a vergonha de falar com a paciente na frente da colega? Quando tá eu e a paciente, vai que vai. Aí quando eu tô com a minha preceptora, apesar dela ser nota 1 milhão, eu fico com vergonha. Então, é isso que você falou. Eu primeiro observei o jeito que ela aborda. E aí, claro que tem algumas pronúncias, principalmente quando a palavra é muito parecida o português com o inglês, a pronúncia é muito complicada para mim. Meu cérebro ainda trabalha com a pronúncia no português. Então, às vezes eu dou aquela engasgada, mas eu sou muito de boa, assim. Aí eu falo para paciente, elas falam que eu vim do Brasil, o Brasil tem super aceitação, né? Então as pessoas falam, uau, que legal, não sei o quê. Quando a gente fala desse processo. Quebra o gelo. E eu tô passando plantão já. Gente, uma vergonha, mas eu tô indo. Respiro, me preparo bem e vou que vou. Às vezes a gente fala I'm sorry por alguma pronúncia errada, e eles Exato. dizem, don't be sorry. Não precisa Uhum. de desculpa, porque assim, é normal. Yeah. A gente Exato. entende deles, a gente fala duas línguas, eles só falam inglês e mal. Exato. Não, eu acho assim que eles têm muita admiração pela coragem. Primeiro, né? Enquanto no Brasil a gente sofre esses pré-julgamentos das pessoas que nunca conheceram a gente, de repente julgam a gente pela nossa aparência ou pelo que eles acham que viram, né? Aqui, eu acho que o primeiro impacto é falar: caramba, essa enfermeira veio de um outro país, passou pelo processo, eles sabem que a gente tem que passar pela NCLEX, aprender um novo idioma, né? Fazendo tudo isso. Então, eu acho que já é na contramão. Quando você chega, ele já tem um reconhecimento e uma Verdade. mão estendida, né? Muito legal. Vamos marcar outra live aí com o pessoal para a gente conversar e Sim. dar acesso para o pessoal, que eu acho que a maior dificuldade de todos que estão nesse processo é o inglês. Mas eu acho, tá, que é hoje, né? Estando já aqui, vivendo tudo isso. Eu acho que o inglês é uma dificuldade real, porque você tem que aprender algo, né? É igual andar de bicicleta depois de adulto, não é fácil. Uhum. Você aprender uma coreografia de uma dança, ou você aprender
Química, de repente, você hoje precisa aprender química. Você estudou na escola, mas você não lembra nada. É desafiador. Então, é desafiador porque você tem que aprender uma coisa nova. Mas eu acho que tem um fator bloqueio mental. Algo que foi inserido na nossa mente que a gente não é capaz, sabe? A gente não tá pronto para viver isso, né? Isso, que aprender inglês depois que você já é adulto não existe. Que se não aprendeu na infância, não aprende mais. Tem outra coisa também que eu vejo, que a pessoa acha que só vai aprender inglês se vier fazer um intercâmbio, Isso. sabe? Não, nada disso. Nada disso. Então, todo dia eu fico tentando desmistificar isso. Crenças que eu também tive e Uhum. que me arrastaram por um tempo, que me impediram de deslanchar de uma forma muito mais suave. Sim. Então, hoje eu sempre falo, calma, gente, tá tudo bem errar, tá tudo bem, você está no processo de desenvolvimento. Eu tô aqui já trabalhando e tô errando e tô feliz e tá tudo bem. Exato. E aprender inglês não é do dia para noite, não. Exato, Precisa ter paciência, fé e persistir. exato. Investimento, né? De tempo, de vontade. Mas, Isso. mas quando você, que nem eu tô lá agora, né? Depois desses meses, depois desses plantões. E aí eu tô ouvindo alguma coisa e eu consigo compreender, gente. Dá um orgulho. Tipo assim, palmas pra Quando, mim! quando você receber o primeiro presente da paciente, vai te dar uma vontade de chorar. Porque o primeiro presente tinha lá 2 presentes, um para mim, um para outra enfermeira. Da equipe toda eu ganhei presente. E outra, Angélica, eu fiquei super feliz. A semana passada eu triei uma paciente, dei alta para ela. E aí ela falou assim: nossa, você foi a melhor enfermeira que eu já tive em toda a minha gestação. E aí, quando ela veio para fazer indução, eu tava no plantão, mas eu não fui receber ela. Foi uma outra enfermeira que foi receber, mas falou que eu ia ser a enfermeira dela. Ela falou assim: ah, é uma do Brasil que tem um sotaque lindo? Nossa, eu não acredito que ela vai ser a minha enfermeira. E eu fiquei assim, nossa, maravilhada que a mulher me escolheu para ser enfermeira dela, sabe? Digo, É linda, né? poxa, meu Deus, nunca pensei que eu ia estar passando por isso. Olha, o pouquinho tempo que eu tô lá, eu já tenho um reconhecimento. Que você vê pelo. Lá a gente meio que atende as mesmas pacientes. Cidade pequena, elas fazem acompanhamento, triagem, tudo lá. Então tem paciente que retorna que eu falo, hey, a pessoa já, tipo, felizinha, que tá me reconhecendo. Ontem eu acompanhei um parto também. E a paciente olhou para mim e falou assim: muito obrigada. O paciente falou muito obrigada por você estar comigo nesse momento, porque eu fiquei fazendo o apoio, controlando as contrações, dando suporte na cabeça dela. Então, ela olhou para mim, você vê na cara da pessoa, ela falou muito obrigada. E certas coisas não têm preço, né? Você sair de tão longe, de uma realidade tão longe para fazer diferença na vida das pessoas de um lugar tão longe, é lindo. Verdade. Ó, vai lá que tu tá na tua hora. Beijo. Beijo, beijo, a gente se fala. Dá tchau pro pessoal. Obrigada. Tchau, Theo. Tchau. Aproveita a sua mami. Beijo, Angélica. Amor. Você Tchau, desliga gente. aí? Oi? Você desliga aí, por Digo favor. sim. Tchau, tchau. Beijo. Ai, gente, que coisa legal. Deixa eu ver aqui. Ó, eu tô vendo que tem algumas pessoas querendo entrar na live e eu tenho o maior prazer em receber vocês. Eu combinei com a Aline de estar com ela às 10h30 da manhã. Então, Aline, se você já estiver pronta, por favor, me chama. E eu vou falar um outro assunto aqui que eu quero pontuar. Já falei outras vezes, mas eu preciso pontuar isso aqui com vocês, a respeito do começo aqui da vida. A maioria dos enfermeiros vem casados, com filhos e tal. A Aline já está pronta, ótimo, maravilhoso. Então, só vou entrar no assunto, depois eu desenvolvo. O cônjuge precisa se preparar durante o processo junto com o enfermeiro. Por favor, não caiam nessa burrada de deixar para resolver isso depois. Ai, meu marido não fala inglês, mas depois que a gente estiver aí, ele vai desenrolar. Ele vai desenrolar, mas ele vai perder um tempão que ele pode ganhar esse tempo já estudando do Brasil. Então depois a gente volta a conversar mais sobre isso, porque eu tô muito feliz, muito grata de poder receber a Aline hoje aqui, que ela tem novidades muito boas. Aline, eu aceitei. Vamos ver se deu certo. Que às vezes o Instagram
Yeah! Oi, gente. Vida! Eu tô de cara lavada aqui. Deixa eu botar Tá um ótimo, vai ser filtrozinho. ótimo filtro. Pronto. Filtro é vida. Isso. Primeiro, Vocês bom estão. dia. Bom dia. Tá me escutando bem que eu tô de fone, tá? Sim. Ótimo. Muito bom dia, muito Bom obrigada dia. por você primeiro me mandar aquela mensagem linda de manhã. É de manhã, né? Agora há pouco. É, E como eu já falei pro pessoal e falei pra você, não tinha programação de fazer. Geralmente eu programo as lives com as pessoas, tudo. Mas eu fiquei tão tocada com esse momento seu e aproveitar essa emoção e aproveitar essa oportunidade, porque às vezes, com o passar das semanas, eu me enrolo, você se enrola e já isso. aconteceu de eu perder a chance de falar com pessoas por conta disso. Então, eu revi as coisas aqui e resolvi entrar contigo assim, mesmo sem programação. Agradecer mais uma vez você estar aqui e quero que você primeiro se apresente para o pessoal. Onde você mora, quem você é, como é a sua família, conta aí. Então, meu nome é Aline. Algumas pessoas da live já me conhecem diretamente por conta dos grupos ou porque a gente conversa fora, né? E eu moro em Recife, minha família natural é de Caruaru. Então a gente é do interior mesmo daqui. E eu sou formada há 10 anos já como enfermeira, né? Trabalho na área desde que me formei. Então, assim, é, eu acho que morar fora sempre foi um sonho para mim, desde a época que eu estava na faculdade, porque eu fazia cursinho de inglês na época que eu estava na faculdade, eu emendava entre uma aula e outra, de intervalo, eu ia para o cursinho de inglês, voltava, Uau. e isso já era um sonho para mim, porque eu queria ir muito para o Canadá na época. O Canadá, eu já sabia da existência do NCLEX, porque eu já vinha pesquisando como ir para o Canadá. Mas, assim, a vida da gente toma um rumo totalmente diferente, né? Impressionante como a gente programa umas coisas e acontece tudo diferente, né? E Sim. aí eu tive minha filha, eu tenho uma filha que vai fazer 9 anos já, então o tempo foi passando, as dificuldades vão aparecendo, mas como todos os colegas que estão nessa batalha, a vontade de ter algo melhor, de proporcionar algo melhor para a nossa família é imperativo, né? É o que a gente busca, né? Tá. Então eu estava na minha vidinha simples de sempre e aí apareceu para mim no Instagram uma propaganda da Avante. Eu tinha desistido já do processo do Canadá, já não estava pensando mais em nada e apareceu para mim uma propaganda da Avante que recrutava enfermeiros. E aí eu fiquei, assim, bateu aquela coisa de novo em mim, né? Eu digo, será, Deus? Será que isso é um sinal? E aí eu fui ver se não era fake, né? Entrei no site da Avante, realmente vi. Aí vi depoimentos da Faíla e do Daniel Egito. E aí eu digo, eu vou ver se eles realmente passaram por esse processo. Aí Se fui isso lá, existe, se né? isso existe mesmo. Porque a gente tá acostumado a tanta coisa errada, né? Que eu Dá digo, não, medo, né? dá medo. E aí eu entrei no site do Daniel, e hoje eu converso um monte com ele, ele é uma pessoa super agradável, super acessível. E aí ele disse, não, realmente eu fiz pela Avante e tal, só que a Avante só contratava enfermeiros, né? O foco deles é enfermeiros em UTI, emergência e med-surg. Yeah. E aí eu digo, ferrou pra mim, porque eu sou de centro cirúrgico. Eu pensei a mesma coisa. Falei, meu mundo caiu. Meu mundo caiu, CME e centro cirúrgico. Isso foi em meados de julho do ano passado. E aí, quando você entra nessas coisas no Instagram, o algoritmo do Instagram vai te jogando coisas relacionadas, né? E aí apareceu você, o Enfermeiros Rumo ao EUA, apareceu a Lídia, a fofa da Lídia, e a Suzana para mim. E aí eu comecei a xeretar, né, a vida de vocês. Eu fui stalkear. Aí você compartilhou na época, eu acho que o link do Telegram. Aí eu entrei no Telegram. Quando eu vi o tanto de enfermeira, eu digo, Gente, tem meu... quase 1000 pessoas no grupo do Telegram, 1000 enfermeiros fazendo, se movimentando. Isso é demais. Eu não consigo me acostumar com isso. Eu acho lindo. Pois é.
Na hora que eu vi, eu digo, meu Deus, quanta gente! Eu não sabia disso. Que bom, onde que eu tava esse tempo? Exatamente. Só que ainda pesava em mim o eu não ser da área que os Estados Unidos, teoricamente, quer, né? Uhum. E aí eu, meu Deus, eu vou ter que entrar, trabalhar em MedSurg, trabalhar em alguma área dessa, Eu vou ter pra que qualquer sair, canto. vou para qualquer lugar. E aí eu fui conversar com a Lídia primeiro. A Lídia, ela sempre me dá as boas e as más notícias. Ela, se ela tiver aí, ela sabe do que eu tô falando. Ela é uma querida, é um É, barato conversar com um ela. barato. Eu falo que a Lídia passou por todos os perrengues possíveis. Mas ela Exatamente. sobreviveu. Exatamente. Aí eu falando com a Lídia, Lídia, queria muito fazer esse processo, mas eu sou de bloco cirúrgico e sem mel. Os Estados Unidos não me quer. Ela fez o quê? Os Estados Unidos não te quer? Passa no NCLEX pra tu ver. Pra tu ver. Pra tu ver o que é que acontece. Aí eu, é sério, aí eu peguei e fui falar com você também na época. Aí conversei, a gente trocou ideias e aí eu disse, não, minha filha, é super possível, vá-se embora, faça seu processo sozinha. E aí eu fiquei pensando, eu acho que isso foi em torno de dezembro e tal, e aí eu digo, rapaz, a sorte não bate duas vezes na nossa porta, assim. Então, eu analisei, pensei, eu digo, não, esse é o momento para mim. Se eu não for agora, eu não vou nunca mais. E era um sonho pessoal meu ir para fora, e eu tenho uma filha, eu quero dar tudo de melhor, né? Acho que nós, pais, né, a gente sempre quer dar tudo de melhor. Então, eu fui nessa. Comecei rompiando na praia com a minha filha. Quando foi dia 5 de janeiro, eu digo, filha, vamos embora para casa. Minha filha ficou revoltadíssima comigo, porque ela não queria sair. Só que, tipo, eu precisava... Eu tinha botado como meta para mim começar o meu processo. E eu comecei a estudar antes de começar a validar. Eu comecei a estudar para o NCLEX dia 10 de janeiro, sem saber caminho nenhum. Tipo, fui pesquisando no YouTube, aí tem a Sara, que dá aulas maravilhosas, e aí tem o grupo do Telegram, que tem livro de tudo que é jeito, informação de tudo que você precisa para passar no NCLEX, tá disponível. Economizar muito dinheiro, né? Exatamente. Tudo que você precisa para passar no NCLEX está disponível lá no Telegram do Enfermeiros Rumo aos Estados Unidos. Então, assim, eu tinha a faca e o queijo na mão. Baixava eu sentar e... O link, gente, do Telegram tá na bio aqui do Insta, tá? Eu sei que vai chover pedido do link do Telegram. Tá aqui bem... Isso. Entrem lá e lá tem tudo que vocês precisam para a NCLEX. E aí eu fui, comprei uma impressora em casa. Eu comprei uma impressora que eu não tinha e tomo botar ela para trabalhar. Imprimi tudo que eu precisava, só fui na gráfica para encadernar. E aí comecei a estudar. E aí foi na época que você lançou a mentoria também. E aí eu entrei, eu ficava desesperada. Angélica, eu não sei por onde começar, não sei por onde ir e tal. Mas eu acho que Deus vai dando discernimento pra gente e a gente vai achando o nosso caminho. E eu comecei a minha validação mesmo, eu mandei meus documentos para validação para Joseph no dia 21 de fevereiro. Foi fevereiro, meu Deus? Foi fevereiro, dia 21. E aí eu juntei toda a documentação, mandei traduzir. E no dia 21 de fevereiro, eu já vinha me preparando para o NCLEX. E eu sempre pensava assim, meu Deus, se minha faculdade não validar, eu tô perdendo tempo estudando. Mas aí eu pensava, não, perdendo tempo eu não tô, eu tô ganhando conhecimento. Então vamos embora. Sempre que a minha mente tentava me derrubar, eu botava um pensamento positivo em cima. E aí eu comecei, mandei tudo para Joseph e minha validação saiu em 17 dias. 17 dias eu estava com a minha validação na mão. Eu mandei dia 21, dia 9 de março, minha validação já estava no board. Porque Deus, a minha demorou 1 ano e 9 meses. Eu fiz... que são outros. Porque assim, eu analisei estrategicamente. Assim, eu tinha me programado quanto tempo eu queria estudar e queria fazer o NCLEX. Então, eu sabia que existia o CGFNS e a Joseph. Mas eu sabia que o CGFNS poderia levar muito tempo e a Joseph me daria a oportunidade de seguir o meu caminho mais rápido. Porque a minha programação era estar nos Estados Unidos até maio do ano que vem.
Então eu tinha metas a cumprir, eu pus metas para mim, entendeu? Eu lembro claramente, assim, na aula da mentoria, você disse, imprima calendários. E eu fiz isso, eu imprimi 6 meses de calendário, colei na minha parede e todo dia tinha uma meta. Então, assim, eu fui seguindo minhas metas mesmo. E aí, quando saiu minha validação, que foi enviada para o board, eu me inscrevi no board e eu fiquei, meu Deus, é possível. Jesus, está acontecendo. Tô dentro, tô no jogo, tô super no jogo. E aí comprei o eWorld, né? Que é primordial para quem está nesse processo se preparando para o NCLEX. Você tem que fazer aquele banco de questões. E aí eu me programei, eu dividi todo o banco, quase 2.200 questões, para fazer 75 questões por dia e estudar todas as questões que eu tinha errado. Então, todo dia eu estudava, fazia 75 questões e revisava todas as que eu tinha errado. Isso aí durou... Eu terminei o banco final de abril. Mas minha ATT mesmo saiu dia 5 de abril. Então, 5 de abril, eu já tinha a minha autorização para a prova. Meu Deus. Foi muito rápido. Tinha hora que eu coração, né? Porque cada dia era uma coisa. Cada dia. Não, quando acontecia uma coisa, eu digo, meu Deus, tem alguma coisa errada no meu processo. Só pode, não pode estar tão rápido assim, não. Um dia tá mais tranquilo. Porque, pensa só, Aline, você tem as informações necessárias. Então, você já vai certeira nas escolhas. Né? Isso. Tem a Joseph, que é uma opção que a gente não tinha um tempo para trás. Tinha, mas não fazia o Visa Screen, então não adiantava. Isso. Então, hoje em dia, é uma opção viável, né? Você tem hoje uma rede de apoio de pessoas, né? Quando você está desanimada, tem alguém para te animar. Quando você está em dúvida, você tem uma rede que também não existia há um tempo atrás. Então, hoje, as pessoas têm a faca e o queijo na mão. Exatamente. Exatamente. Quando eu estava estudando assim para o NCLEX, que me batia aquela... Ai, meu Deus, eu não aguento mais estudar isso, porque era inglês o tempo todo, tudo o tempo todo. Aí eu parava, ia no Insta, via você, via a Lídia, via o Daniel, via todo mundo. Eu dizia, não, é aí que eu quero estar. É nesse lugar que eu quero estar e é aí que eu vou chegar. Aí É tão lindo isso, porque eu vivia isso também. É muito legal ver. Quando me batia deprego, eu dizia, não vou conseguir, meu Deus, tá difícil, não me dá força. Eu ia, olhava e é aí que eu quero estar. É aí que eu vou conseguir. Aí pronto, quando eu recebi a minha ATT, eu disse, meu Deus, vou marcar. Aí agora ferrou. Agora não tem como dar pra trás. Exatamente. Você não sabe se você comemora ou se você chora. Exatamente. E aí, quando saiu minha ATT, você tem 3 meses para fazer. Eu tinha até julho para fazer. Eu disse, não vou fazer isso em julho, não. Eu vou fazer isso mês que vem, porque tá tudo fresco na minha mente. Porque Exatamente. Eu disse, não, se eu demorar demais, eu já não vou saber mais o que eu estudei e tal. Eu tinha que fazer... Não. Incrível, quando a gente passa, a gente não lembra, parece que parece que você se livra do negócio, o negócio só some. Exatamente. Aí eu marquei minha prova, aí eu conversei com você na época, aí você me deu uma estratégia assim, e aí quando eu terminei o eWorld, eu contei 15 dias, que era 15 dias de revisão, só preparação. Nesses 15 dias eu fiz também o curso do Mark Klimek, que foram 3 dias, 8 horas direto de revisão. Top, né? Top, muito top, assim. É muito caro, mas assim, foi um investimento que eu pensei, se eu não fizer e eu não passar, eu vou achar que não passei porque não fiz. Então, minha consciência tem que trabalhar junto comigo. Eu imagino, se o material que a gente tem acesso gratuito já fez muita diferença para mim, eu calculo o pago. Exatamente, foi ótimo. O curso que eu fiz com o pessoal do Mark Klimek, eu não fiz diretamente com ele, porque ele não dá esses aulões de 8 horas todo dia. Os cursos dele são assim, menor, são 3 horas. E ele fala assim de prioritization, delegation, saúde da mulher, ele dá os bizus.
Essa aula que eu fiz foi uma aula mais completa e foi com um professor, que ele é enfermeiro anestesista, Trevor Miller. É da equipe do Mark Klimek. E aí eu Depois fiz... links, porque com certeza o Passo pessoal sim. querer, aí eu deixo disponível. Passo sim. Então, eles têm já programado lá no site deles todas as lives, todos os cursos que vão ser online, e eles têm vários cursos presenciais, ótimo para quem está nos Estados Unidos. Né? Estão perguntando qual o valor do curso do Mark. O curso do Mark com o Mark, esse de Prioritization Delegation, são $100 por dia, são 3 dias, 3 horas. O curso que eu fiz com o Trevor, que foram acho, em torno de 21 horas de aula, foi $395. Então, não é muito barato, né? Então, assim... mas eu acho que vale. Eu verdade, fiz. Tudo que envolve o processo vale. Vale a pena, exatamente. Porque você está investindo um dinheiro e você vai ter tanto retorno depois com o seu trabalho, que vai fazer tanta diferença na sua vida como um todo, que vale. Isso. E assim, eu pensava assim, eu tenho que passar por cada fase. Então, se eu tenho que investir nessa fase, eu vou investir nessa fase para poder chegar na próxima. Senão eu não passo nessa, eu vou ficar presa nessa, e aí meu processo não anda, sai mais caro. Então, eu fiz e eu tinha marcado marquei minha prova do NCLEX para o dia 13 de maio. E aí marquei, fui para São Paulo, passei uns dias lá, estudei, me dediquei e fui fazer a prova. Gente, que nervoso que dá entrar naquele prédio do NCLEX. Muito nervoso. E aí, quando eu sentei naquela cadeira para fazer aquela prova, eu digo, pronto, agora o jogo começou de verdade. E aí, tem uma filha. Não é a mesma coisa quando a gente entra para ter o filho? A mesma coisa. Aquela situação agora não tem para onde. Exatamente. E aí, assim, eu cheguei pensando que eu estava entrando em alguma coisa da polícia, né? Porque é tudo muito fiscalizado, você faz revista. Então, assim, é muito organizado lá. Você já tá nervosa. Aquilo lá, às vezes, deixa mais nervosa ainda. Né? Exatamente. E eu não sabia. Aí eu tirei colar, tirei brinco, fui sem nada. Fui só com um casaco, uma blusinha gola alta, porque estava frio. E aí, fui-me embora. Fiz. Quando chegou nas 75 questões que o meu banco não fechou, gente, olha, não se prepara, é uma coisa que na aula da equipe do Mark eles falaram muito. Não prepare o seu psicológico para 75 questões. Se prepare seu psicológico para as 145 questões. Porque se der 75 e não fechar, você está no jogo. Exato. Você continua no jogo. Então, quando chegou 75 e o banco não fechou, meu Deus. E minha prova estava muito difícil, porque teve muita SATA. Foi muita SATA. Muita. Eu não... A prova foi SATA. Pronto, a minha prova. Porque eu não sabia. Porque cada questão que você erra, ferrou na SATA, né? Tipo, eu não sabia mais o que pensar. Não, tem uma hora que você está fazendo a prova que você já não consegue nem se autoavaliar. Não, consegue não. Mas você foi bem ou não, né? Você tem que se concentrar só na pergunta que tá. Exatamente. Foi. Exatamente. Quando chegou na 75 e não fechou, eu meio que dei uma balançada. E aí eu put together, né? Respirei e disse, não, você tá no jogo. Lembrei das palavras do Mark, você tá no jogo. Cada questão é porque você tá no jogo. E fui fazendo, fui dando o meu melhor. E aí, eu tava na 86, quando foi virar para 87, o banco fechou. Eu tomei um susto assim na cadeira. Porque ele fecha... Não é? Tipo, será que fechou? Exatamente. Aí apareceu o teste lá que você tem que fazer, né? Aí eu chamei, na hora eu levantei o braço, porque você não pode chamar, você só pode levantar o braço para chamar a técnica lá, que fica te dando apoio. E eu, o que é isso? O que é isso? Ela, não, seu teste acabou. Aí eu... Só que eu não tinha mais psicológico, Angélica, para fazer o banco teste que tem. Era daquelas questões com medo de você fazer de qualquer jeito e dar qualquer problema. Ai, olha. Exatamente. E eu olhava aquelas questões e digo, meu Deus, eu não estou conseguindo raciocinar mais. Porque eu não sabia. Não. Exatamente, eu não sabia se eu tinha passado, se eu não tinha passado. E como minha prova teve muita SATA, eu tinha certeza que eu não tinha passado. Eu tinha certeza absoluta.
Eu já tava chorando, eu tava fazendo as questões chorando. E aí, quando acabou tudo... Extremamente desgastada, porque dá uma canseira que parece Exatamente. que quilômetros, não é? Exatamente. Eu só tirei um break, que foi o primeiro, para tomar água e comer um chocolate para me dar energia para o meu cérebro funcionar. O outro break eu não tirei, porque eu não tinha tempo. Eu tinha consumido muito tempo já nas 75 questões. Então, eu precisava do meu tempo para fazer o máximo de questões que eu podia para passar, né? Meu intuito era sempre passar. E aí, quando terminou, eu saí de lá chorando. Quando eu liguei meu telefone, tinha um monte de chamado, um monte de gente. E aí, eu só chorava. Eu só chorava. Chorava. Eu não passei. E eu fiquei num hotel bem perto, porque deu para ir andando. Eu fui andando, voltei andando. E aí eu voltava pro hotel andando, chorando, falando no telefone com a minha família. E o povo olhava assim pra mim e dizia, quem é essa doida que tá chorando, desesperada na rua? Ela, né? É, exatamente. Tá numa prova. Exatamente. E aí fui pro hotel chorar, porque eu tinha certeza que eu não tinha passado. Eu não sabia fazer o trick, e aí a Thaisa já tinha passado, e aí eu falei com ela, amiga, e aí, você passou? Eu digo, passei não. Ela, como é que você sabe que não passou? Eu digo, porque eu tenho certeza que eu não passei. E aí ela me ensinou a fazer o trick, e quando eu fiz o trick, que eu vi aquela mensagem, nossa, eu chorava. Aí foi que eu chorei mesmo. Aí foi que eu chorei. Porque eu não acreditava que era possível, que eu tinha vencido essa etapa de primeira. De primeira, porque, ó, na aula com o pessoal lá do Mark Klimek, tinha enfermeiros. Eu era a única brasileira lá, e tinha enfermeiros que estavam tentando pela 4ª vez. Enfermeiros de lá, que falam inglês, que estudam lá, que tem todo o conhecimento de lá. E eu digo, meu Deus, se eu passar de primeira, eu não sei nem o que eu faço. Não, todas as vezes que me perguntaram, acho que nas entrevistas, em algum momento que perguntavam do NCLEX, que eu falava, eu passei de primeira com 75 questões, já emendava, né? Já que eu consegui esse mérito, já as pessoas falavam, uau! Porque eles valorizam demais a pessoa que tem a aprovação do NCLEX, principalmente uma pessoa, um estrangeiro, né? E aí eu ficava vendo, meu Deus, esse pessoal não passou de primeira e eu passar de primeira, como é? Será que isso é possível? E assim, cada etapa que ia se concretizando, eu pensava, meu Deus, tá perto. Nossa, tá acontecendo mesmo, é possível. Eu saí do interior, eu sou dos Cafundó dos Judas e tá acontecendo comigo, porque assim, você vê com os outros e você não acredita que isso pode, né, ser seu um dia. E aí eu ficava assim muito feliz, minha família comemorou muito, né? E aí eu me dei 15 dias de férias depois. Eu digo, não, eu preciso relaxar minha mente, porque eu fiquei muito assim tensa até receber a minha license, né? Porque eu dizia, não, pode ser que dê alguma coisa errada, pode ser que eu não tenha passado, pode ser que a pessoa não tá acreditando mesmo. Não acreditei. Aí a Thaisa me colocou no grupo do NCLEX Past e eu disse, gente, eu posso estar aqui por engano, pode ser que eu saia depois que eu não posso não ter passado. E aí, aqui, ó. Isso, e aí, quando foi na segunda-feira, eu fiz a prova numa sexta. E, tipo, depois que eu fiz a prova, eu me dei conta que eu fiz a prova numa sexta-feira 13. Aí eu digo, pronto, como é que eu faço uma prova numa sexta-feira 13? Isso não pode dar certo. Mas deu certo. E aí, deu certo. E na segunda-feira, 10 horas da manhã, chega no meu e-mail minha licença. Nossa, eu digo, eu sou Registered Nurse. Eu sou, assim, foi incrível. E aí depois eu fui para as entrevistas, fui me preparar para as entrevistas de emprego. Eu já vinha conversando com a Conetics há um tempo, né? Mas sempre precisava, né, de ter passado no NCLEX, né? E quando eu passei no NCLEX, eu informei que eu tinha passado. E aí, o mundo abriu, né? O mundo oportunidades. E aí só que que ninguém ia querer, né? Exatamente. Tipo, eu olhava assim, eu dizia, meu Deus, será que tem vaga pra mim? E quando eu via, super tinha vaga. Menina, tem vaga. Gente, tem vaga pra tudo. Se você tiver o seu NCLEX, você tem vaga pra tudo. Não existe só avante na vida.
A Avante é ótimo para quem não pode arcar com o seu processo, e a Avante realmente dá um suporte para isso. Mas se você consegue arcar com o seu processo até o seu NCLEX, gente, tem vaga para tudo, vai-se embora. Não, não existe isso de só enfermeiro de UTI, enfermeiro de emergência, não. Tem vaga para todo mundo, tem med-surg, tem long-term care, tem vaga para quem não tem experiência nenhuma, você que é novo. Fala é vir. Exatamente. Oportunidade na vaga dos seus sonhos assim de primeira, vem e aqui você faz os cursos, você tem contato com as pessoas e você vai migrar para a vaga que você deseja. Exatamente, exatamente. E aí eu passei, depois que eu passei no NCLEX, eu fiquei naquela, e agora? Agora é entrevista. E chegando no meu e-mail, as entrevistas, e eu, meu Deus, eu vou ou eu não vou? O medo da gente falar mesmo, né? Porque eu ia ter que falar o inglês lá na hora, eu ia ter que me vender, né? E ter que dizer o que era que eu fazia, como eu fazia, tudo. E aí eu marquei umas 2 entrevistas e na véspera eu cancelei, porque eu não conseguia. Tu tá brincando, ficou nervosa. Fiquei muito nervosa. Gente, eu fiquei muito nervosa. Eu comecei a ter crise de ansiedade. Uma coisa que eu recomendo, Aline, é assim, marcar as entrevistas de primeira, aquela que você não quer. Isso. Mas Aí... se você não quer muito, você marca. Isso. Porque já é um treino. Isso. Aí foi exatamente isso que eu fiz. Eu conversei com a Cris, acho que todo mundo conhece a Cris Capeleto, ótima, maravilhosa ela. E aí ela, Aline, marca para um lugar que você não vai de jeito nenhum. Isso. Aí na mesma semana que ela me disse isso, veio uma oferta para New México. Aí eu digo, não, não quero ir para New México, e tinha vaga que eu queria. Eu digo, eu vou marcar. Aí marquei. E aí, na véspera que eles mandam um link, né, de confirmação, eu digo, meu Deus, eu vou, eu não vou, eu vou, eu não vou, eu vou, eu não vou. Eu digo, não, eu vou. Opa! Aí fui. Aí me organizei, me maquiei, organizei tudo e fiz a entrevista, assim, foi O que você pensava? Tenho certeza. muito, muito, assim, a Connex, no meu caso eu fiz a primeira com a Connex, eles te abrem uma sala virtual, te dão as boas-vindas, falam com você, te jogam para uma sala que fica você e um monte de enfermeiros do mundo todo, conheci gente da Índia, Filipina, África, então assim, você já vai perdendo o medo, que já vai conversando com outros enfermeiros, né? Você já vai treinando seu inglês. A gente está atrasado nisso, porque É. quando a gente tem esse boom agora no Brasil, desde que o Márcio começou, mas agora tá fervendo, né? Você vê muita Isso. gente, sabe? E é só o começo. Isso. Filipinas, Quênia, um monte Isso. de países aí que a gente não tem contato, os caras estudam enfermagem para imigrar. Exatamente. Tinha muita gente, muita gente de todo canto que você pensar, mas muito mais filipinos e africanos, tinham muitos. Então, assim, era muito. E aí eu fui para a minha entrevista, foi super de boa. E aí pronto, passou aquele susto, né? Eu digo, não, eu sou capaz. Eu sou super capaz. E aí, na mesma semana, chegou uma entrevista para Ohio. Aí eu vou também. Tinha minha vaga, eu vou também. Isso eu já tinha mando também para o World Wild. E aí eu tinha agendado com eles também uma entrevista. Eu saí agendando, eu já estava tipo, sou a boa da entrevista. Eu consigo. Eu tô com tudo. Pode vir quente que eu tô fervendo. Aí eu fiz a entrevista para Ohio. E a enfermeira, nossa, ela foi uma fofa, gente. Uma fofa, uma fofa, uma fofa. Ela já era uma enfermeira aposentada, mas não quis deixar de trabalhar, e o hospital colocou ela para fazer recruitment de international nurse. Então, ela, super gente boa, conversou da vida dela, conversou do hospital, foi me perguntando, foi assim, uma conversa super fluida. No final, eu pedi super desculpas pelo meu inglês não ser fluente, não ser bom. Ela, não, seu inglês é ótimo, a gente conseguiu se comunicar, você me entendeu, eu entendi você, então tá perfeito. Quando você chegar aqui, você vai ver que você vai aprender super rápido. E aí foi ótimo, eu fiz 4 entrevistas, passei nas 4. Aí fiz mais uma para o Texas, também do mesmo jeito. O Texas foi o mais difícil porque o cara tava por telefone, não tava vídeo, e o sotaque é muito pesado. Tinha hora que eu não entendia, eu pedia muito para ele
É hoje. Eu pedia muito para ele repetir. Eu saí da entrevista dizendo, não, eu não vou passar. O cara vai achar que eu não entendi nem o que ele falou, quanto mais trabalhar lá, né? Mas eu passei. E depois fiz uma com a World Wild também. A pessoa super gente boa, super amável. Então, assim, minhas entrevistas foram ótimas. E aí eu escolhi para onde eu ia. Ó. E eu escolhi. Quem não tinha nem possibilidade, escolheu. Na fila do pão, né? Isso era na sua cabeça, né? Exatamente, exatamente. Quem era eu na fila do pão? E Menina, aí escolheu. eu escolhi para onde eu queria. E aí fui, para você ter ideia, foi uma coisa assim tão sobrenatural que eu nem tinha assinado ainda minha offer letter, que os advogados do hospital entraram em contato comigo, pediram toda a minha documentação para aplicar para o meu I-140. E eu disse a eles, mas eu não fechei a offer letter ainda, eu não fechei contrato. Eles, não se preocupe com isso. A sua offer letter vai chegar, você vai receber, e porque o PWD dele fechava dia 30 de junho. E eles estavam correndo. Ele, se a gente não botar você agora, só final de setembro. Aí eu, putz, grilo, eu mando ou eu não mando? Mando ou eu não mando? Mando ou eu não mando? Aí eu digo, vamos embora. Se eu cheguei aqui é porque eu tenho que ir. Aí mandei todos os meus documentos, menos os documentos da minha filha, porque eu não estava com o passaporte dela ainda. Eu não estava preparada para essa rapidez toda, sabe? Eu não achei que ia ser tão rápido. E aí ele disse, não tem problema, a gente aplica o seu I-140 só com os seus documentos. Depois insere ela, né? Depois insere ela. E aí, pasmem, dia 13, foi 14 de julho, meu I-140 já estava aprovadíssimo. Quando eu olhei, eu olhava assim, eu digo, não, pode não. Pode não. Não, Aline, quando você olha, o I-140 é a aprovação do Green Card, a aprovação da sua petição, né, para quem está chegando. E PW, explica aí para o pessoal o que é o Prevailing Aid. Pessoal. Então, o PWD é o seguinte, os hospitais, qualquer empresa nos Estados Unidos que não consegue suprir a sua demanda de profissional com mão de obra local, eles precisam justificar para a imigração porque está precisando pedir mão de obra de fora. E aí a imigração abre um período para essas contratações, que se chama o PWD. Então, os hospitais, qualquer empresa, ele vai ter um tempo para fazer essas contratações. Depois o PWD fecha, eles aplicam de novo e o PWD abre novamente. Eu tive que esperar essa abertura, esperei 2 meses pro meu Pois processo. eu não esperei. Quando ele disse, olha, até 30, mande suas coisas que a gente tá correndo. Eles já mandaram o ETA para mim, só para eu assinar. Tipo, veio tudo pronto para mim. Eu digo, não, Jesus, tua mão tá pesada em cima de mim. Tu tá me expulsando do Brasil com pressa. Aí, pronto, aí eu fui. Eles, com 15 dias, meu 140 já estava ok. E no dia 5 de agosto, o meu caso foi enviado para o NVC. Aí tô esperando. E detalhe, eu não tenho o Visa Screen ainda. Estou me preparando para o IELTS, porque eu não imaginava que ia ser tão rápido, entendeu? Então, assim, eu achava, não, eu vou dar tempo de vai dar tempo para estudar para o IELTS, vai dar tempo para fazer tudo muito tranquilamente. E, tipo, aí é que entra a Dona Lídia. Quando eu falei para ela, ela fez, qual é o código do seu processo? Aí eu dei as 3 primeiras letras. Ela fez, amiga, corra com seu IELTS. Porque os processos que vêm por Nebraska andam muito rápido. É diferente o tempo do Texas e Nebraska. O meu caso vem por Nebraska. E ela fez, amiga, corra com seu IELTS, porque Nebraska corre. Aí eu, amiga, não me conta essas coisas, não. Eu já tô lascada. Eu digo, eu não acredito nela. Ela fez, eu acho que até dezembro você já vai estar indo embora. Aí eu, como assim? Como assim? Aí, assim, são fases assim que a gente vai passando e a gente não acredita que a gente pode chegar aonde as inspirações da gente estavam, né? Você foi minha inspiração, a Lídia, minha inspiração, Suzana, Daniel. Assim, quantas vezes eu mandei mensagem pro Daniel e ele vem-se embora, vem trabalhar, vem RN, você é um RN, você pode, você consegue. Então, assim, tudo é possível, gente. Tudo é possível. Você que está desanimado,
levanta a cabeça, senta a bunda, estuda pro NCLEX, ou estuda pro IELTS, estuda pro que você estiver preparando, que vai dar certo. Super dá certo, super dá certo. Coisa mais linda. Eu fico muito emocionada de ouvir, assim, porque hoje eu tô no meio, né? Uhum. Tem a Angélica que tá vivendo o futuro que eu desejei, né? Então, eu Isso. tô vivendo o futuro com muito ainda vivo no meu coração todo esse processo, Uhum. que foi muito importante para mim, como foi para você. Eu acho que isso a gente nunca esquece. Esse Não. momento que a gente decide, do momento que a gente alcança, é um momento muito transformador na nossa vida, porque envolve compromisso, dedicação, desafios, superação, sacrifício. Você precisa ter meta, igual você falou, você precisa ter foco. Então a gente evolui muito com a gente mesmo. Isso. E hoje eu tô numa posição de poder estar em contato com vocês. Isso. Tá? Então, isso para mim é tão emocionante, né? A gente lá na mentoria em fevereiro, né? No comecinho, ainda com aquela sensação de será que eu vou dar conta? Será que é possível? O que eu preciso fazer para me organizar? Né? Eu preciso ter na minha cabeça que eu sou capaz. Exatamente. A primeira coisa que a gente precisa entender é que a gente é capaz. Não importa se você mora no Recife, em São Paulo, no Amazonas, se você veio de uma faculdade pública ou privada, se você é uma enfermeira de um hospital ferrado 5 estrelas, ou se você é enfermeiro de uma UBS, ou se de repente você nunca trabalhou. Todo mundo que tem Corém pode fazer isso, né? Exatamente. Normalmente as validações acontecem tranquilamente. Uhum. Existem alguns perrengues que a gente enfrenta, mas que também normalmente consegue resolver. Eu só vi um caso nesse tempo todo que eu estou em contato com as pessoas de uma pessoa que não conseguiu validar, mas foi um problema muito específico. Então, o que eu posso falar é que sim, é possível. Super. Precisa se posicionar de uma forma brava ali, de uma forma decidida, como talvez você nunca tenha feito na sua vida? Precisa. Exatamente. O seu único concorrente é você mesmo. É a sua preguiça, é a sua procrastinação, é a sua falta de acreditar na sua capacidade. Eu sempre falo, às vezes ninguém chegou para você e falou que você é capaz. Às vezes você ouviu a vida inteirinha que você não ia ser ninguém, né? Que enfermeiro só serve para dar sopa para os outros. A gente vê umas coisas, umas frases bizarras, né? Que a gente não tem valor profissional. E esse processo, quando a gente pega, assim, vê a validação, vê o Green Card, vê o NCLEX, a gente fala, eu posso todas Eu as coisas. posso. Exatamente. É justamente essa sensação quando a gente vai vencendo as etapas que a gente enxerga, nossa, eu tenho esse poder de mudar minha vida para melhor. E assim, muitas vezes eu não quis compartilhar com ninguém porque a maioria das pessoas não entendem. Não, Não alcança. E infelizmente, esse é um processo que o enfermeiro vai ser solitário. A gente passa um processo solitário, porque a família não entende, amigos não entendem, desconhecidos se metem e não entendem. Então, assim, não, é e você. compreendendo, joga areia. Exatamente, Peguem. E não é um problema, é uma questão de falta de perspectiva. Ignora. exatamente. Então, foi isso que eu fiz. Assim, opiniões de fora não me importavam. O que me importava era a minha decisão, o que eu tinha estabelecido como meta. Eu só não sabia que ia ser tão rápido, porque de fevereiro para cá são 7 meses, 6 meses, algo assim. Então, o meu processo foi muito rápido. E quando eu via, assim, processos que demoraram 1 ano, 2 anos, eu dizia, meu Deus, por que o meu processo tá tão rápido? E assim, porque eu tive ajuda, porque eu tive você, eu tive a Suzana, eu tive a Lídia, Essa eu rede tive. boa. Exatamente, eu tive a Cris Capeleto. Então, assim, são pessoas que nos ajudam e que dá força pra gente seguir em frente, que diz, não, isso é possível, vai em frente. Então, assim,
o que eu posso fazer sempre nos bastidores, com quem conversa comigo, é vá em frente. Continua, é assim mesmo. Vai ter dias de choro, vai ter dias de glória, vai ter dias de sofrimento, mas a gente chega lá. E hoje eu estou contando os dias para fazer minha prova do IELTS, para tirar o meu Visa for Nurses, para me livrar disso e esperar chegar meu caso e ir embora, entendeu? Então, assim, para quem esperava ir em maio do ano que vem, talvez em dezembro ou janeiro eu esteja indo embora. Então, assim, isso tem hora que eu penso, nossa, isso é insano pensar que correu tão rápido, que isso é possível para mim. Se é possível para mim, gente, é possível para qualquer um, E quando qualquer pessoa. criança hoje e você vê o futuro que você pode proporcionar para ela, todo o sacrifício que você fez, mas você olha para sua filha e fala assim, ela vai ter uma vida num outro país com acesso a coisas que você não poderia oferecer no Brasil. Qual é a sensação que você tem como mãe? Exato. Assim, eu sou mãe solo. Assim, solo mesmo. Entendam a palavra solo completamente. Eu não tenho ajuda do pai que vem, que pega, que ajuda, entendeu? Então, assim, o meu único suporte é a minha mãe, que, assim, tem me dado uma ajuda imensurável para eu poder conseguir fazer, estudar esse processo. E também porque minha filha já vai fazer 9 anos, é mais fácil de manejar do que quando é um bebezinho, né? Uhum. Mas, assim, só em pensar que minha filha vai ter a melhor qualidade de vida que eu posso dar a ela, escolas, universidade, falar outra língua, falar mais de uma língua, ela vai poder escolher, entendeu? Assim, praticar esportes que ela adora, entendeu? Então, assim, eu poder morar numa casa sem muro, assim, são sonhos que eu tenho, entendeu? E que eu vou poder proporcionar para ela, ela pequena ainda, sabe? E assim, muita gente, eu tô vendo aí falando de idade, gente, idade não influencia. Eu tenho 36 anos, eu E não eu tenho. não cheguei agora. Pronto, eu não tenho 25. Você tem? Ninguém quer saber. Exatamente. Então, assim, e assim, eu não me sinto com 36 anos. Quando eu tô no meu processo, tipo, eu sinto como se eu estivesse me formando agora, com meus 25 anos. Que Então, assim, oportunidade, né, Aline? De viver uma coisa nova, de se refazer. Porque tem tanta gente aí que chega nos 40 e entregou. exatamente, exatamente. Para aposentadoria. Gente, a vida tá aí. Quantos anos a gente tem pela frente? Exatamente. É como se a gente colocasse o nosso limite de vida, né? Como se a gente estivesse dizendo, não, eu vou morrer aos 50. E não é assim, gente. A gente vai viver muito. Eu, pelo menos, eu queria ser semente, eu não queria morrer nunca, mas infelizmente não dá. E eu quero viver muito tempo, viver esse sonho muito tempo. Eu quero levar minha filha para a escola nos Estados Unidos. Eu quero ser voluntária na escola da minha filha. Eu quero fazer muitas coisas. Eu quero ter o prazer de ver minha filha entrar numa universidade nos Estados Unidos, sabe? Então, assim, são sonhos que a gente tem que lutar. Eu tô lutando hoje que só. Eu tô, assim, estudando que nem uma condenada. Claro que se eu soubesse, se eu tivesse aqui há 10 anos, seria muito melhor, mas tudo bem. Claro. Se eu me der essa oportunidade hoje, aí eu vou falar, não, então não fiz até hoje, não vou fazer mais. Isso é bobo. Angélica, eu acho assim que tudo que a gente viveu, as coisas vêm no tempo certo. Tudo que eu vivi até os meus 35 anos foi estrutura para poder eu seguir esse caminho novo, sabe? Eu não penso que foi um atraso, que eu tô atrás de ninguém. Não, eu penso que é aquilo, toda pedra que apareceu na minha vida foi me construindo para ser a pessoa que eu sou hoje. E Tá preparada para isso. Exatamente. Então, assim, eu já passei por tudo que você possa imaginar. Então, hoje, eu sei que eu vou enfrentar muitas dificuldades com cultura, com língua, mas eu me sinto mais forte para passar por isso hoje, acho que, do que se eu tivesse 10 anos a menos, sabe? A maturidade, ela traz coisas que, quando a gente é jovem, a gente não tem ferramentas para lidar com certos desafios, né? Exatamente. Alguém está perguntando quanto de inglês eu tinha. Gente, eu sou intermediate ainda, eu não me considero nem avançada, eu sou intermediate ainda. Eu faço aulas de inglês me preparando para o IELTS, tá?
mas eu não comecei o curso, o preparatório para o NCLEX sendo fluente, não. Eu sou intermediário demais e fazia muito tempo que eu não estava estudando para inglês. Então, eu fui treinando os ouvidos e a leitura dia após dia, É uma questão sabe? de persistência, né? É uma questão de persistência. Eu tenho uma live nos stories que eu fiz com o Caio da AI, e lá a gente fala bem sobre essa questão de tempo, porque isso é uma pergunta rotineira. Lá fala assim, quantas semanas você precisa, no mínimo, em cada nível para você avançar, né? Claro que depende muito de quanto você se empenha, quanto você se expõe na língua, mas lá a gente consegue explicar. Então, quem tem esses questionamentos é legal assistir para ter um parâmetro, assim, para ter uma noção de quanto tempo demora para alcançar, né? Claro que daí depende. Exatamente. Exatamente, exatamente. Tá pensando, você vai vir para cá só você e sua filha? Sim, só vai eu e minha filha. A princípio, eu vou sozinha, tá? Uhum. Porque com filho tudo é mais complicado. Como eu não tenho cônjuge, então eu preciso organizar a vida de maneira estratégica, né? De quem não tem para quem tem. Então, eu vou sozinha primeiro, porque eu preciso alugar casa, preciso ver carro, preciso ver escola. De ter a sua mãe para te ajudar no início com a... Exatamente. Então, eu vou primeiro sozinha, porque eu preciso organizar tudo, preciso passar pelo treinamento do hospital, né? Que eu quero me dedicar totalmente a esse início. Então, acho que depois de uns 4 meses que eu tiver aí ela vai. Vai morrer de saudade, mas vai É, saber cada dia que você está aqui preparando, vai ser incrível receber a sua filha aqui. com certeza, Meu com Deus, certeza, vai ficar naquela ansiedade, vai ser muito especial. com Eu certeza. mandar um beijo para todo mundo que está aqui, um abraço, 52 pessoas agora. Meu amigo querido Dr. Lucas, que é uma pessoa especial na nossa vida, que também sonhou um dia com o green card dele, que está aí com a mãozinha já para pegar também esse documento. Então, essa oportunidade de migrar legalmente, tem muitas oportunidades hoje. Então, para o enfermeiro, para o fisioterapeuta, para o dentista, Uhum. né? Existem vários caminhos, cada um tem um caminho diferente para se legalizar, mas é tão especial ver o sonho nascer e o sonho acontecer, né? Exatamente. Você falar e ver as mensagens das pessoas assim, enche o nosso coração de alegria. Exatamente. Quando eu olho para trás, eu penso, nossa, em janeiro eu estava começando e hoje eu estou terminando. Assim, isso é imensurável, né? É imensurável. E assim, eu quero que todos os enfermeiros tenham essa oportunidade, que tem espaço para todo mundo, não é competição, como a gente vê muito aqui no nosso campo, né? Assim, é cada um fazendo o seu, gente. É cada um. Não existe limite de vaga para o NCLEX, não existe limite de vaga para emprego, não existe. É você tem que fazer o seu, ir atrás do seu e tá tudo bem, tá tudo ótimo, sabe? Usa as pessoas, essas ferramentas que hoje tem que não tinha, para dar motivação, para te dar gás, para te fazer consciente desse processo, de que não é perfeito, não é as mil maravilhas, mas é totalmente possível. Eu creio assim que Deus tem um propósito para cada um de nós, né? Então, a história de cada um é diferente, porque nós somos indivíduos, né? E igual eu estava falando ontem nos stories, o possível, que é estudar, correr atrás, pegar informação, se dedicar ao máximo, a gente faz. O impossível, que é fazer um processo acontecer em 6 meses, que é assinar o ETA antes da offer letter, que é esse tipo de coisa doida que aconteceu no seu processo, aí é com É Deus. com Deus, Então, exatamente. cuida do seu. Não fica ansioso pelas coisas que você não pode fazer, né? Fica Exatamente. ansioso em pegar o livro, pega toda essa sua energia que tá aí, toda essa vibração de que tá querendo vir para os Estados Unidos e enfia a cara no livro, vai fazer as questões, foca. Porque se Exatamente. focar, o processo caminha naturalmente. Naturalmente, é impressionante. Eu achava que eu ia passar por muitos perrengues, que ia ser muito difícil.
E eu sempre esperava algum problema no meu processo. E nunca tinha dito, não, não é possível que tá indo assim. E realmente, assim, você vê, meu I-140 foi aprovado antes de eu assinar o contrato com o hospital. Eu já estava com o I-140 aprovado, sabe? Então, assim, loucuras, assim. Minha mãe fala, ó, Deus tem tempo contado de você estar aqui no Brasil. Ele quer você fora Mas, daqui minha com filha, pressa. tem gente aqui te esperando. Eu desejo que a sua recepção no seu hospital, a sua adaptação, seja tão incrível ou melhor ainda do que eu tenho vivido. A gente tem muito temor por esse impacto do primeiro dia, como as pessoas vão receber a gente, será que eu vou dar conta de me comunicar? A gente, com humildade, com serenidade, né? É, Respira, não se cobra tanto, saiba que você está recomeçando e isso é lindo. Que exatamente. oportunidade de recomeçar, gente, numa situação tão boa, né? Exatamente. Eu desejo que Deus continue superabundando aí o seu processo, né? Que você se surpreenda a cada dia com coisas boas. Então, muito obrigada, Aline, pelo seu depoimento. Eu De tenho certeza nada. que acendeu a esperança no coração de muita gente. Muito obrigada pela sua generosidade de vir aqui falar sem programação prévia, num feriado que você podia estar aí descansando, né? Você veio semear aqui e eu tenho certeza que Deus, ele se alegra com isso, porque ele te abençoou e você hoje resolveu estender essa bênção para as outras pessoas. Então, muito obrigada. Eu vou deixar seu arroba aqui na nossa live, porque eu tenho certeza que vai ter um monte de gente querendo falar com você. Tá bom, pessoal, fica à vontade. Eu sempre, assim, diretamente, eu tento ajudar o máximo de pessoas que eu consigo, porque a minha mentalidade é do jeito que eu fui ajudada, eu quero ajudar mais e mais colegas. Então, assim, eu acho que isso é fundamental nesse processo. Tanto que a gente escuta que a enfermagem é desunida, né? E eu encontrei nesse processo, assim, amigos. Realmente, eu encontrei amigos, eu não encontrei colegas, eu encontrei amigos que torcem por mim, que eu falo e, ó, eu tô com esse problema e aí como é que vai ser minha ajuda? E eu tenho ajuda de todo lado, gente. Então, assim, vocês não estão sozinhos. Tem gente abessa hoje para ajudar a você trilhar esse caminho. E é isso. Espero ter ajudado muita gente, ter motivado muita gente a fazer esse processo. E a gente se vê aí. Para quem perguntou, eu vou para Ohio, tá? Maravilhoso. Eu não faço ideia de quão orgulhosa sua mãe tá. A gente que é mãe, a gente vê os nossos filhos progredindo, fazendo alguma coisa, a gente fica se derretendo. A sua mãe deve estar assim, meu Deus, que pessoa que eu botei nesse mundo. Orgulhosa da mulher incrível que você tem se tornado a cada dia, porque a gente vai melhorando, não é verdade? E Isso, exatamente. quando ela tiver consciência, porque a criança ela não tem consciência do tamanho, né, da dimensão. Não, Ela vai falar, mamãe, obrigada. Vai ser o melhor investimento, com certeza, que você vai ter feito, assim, transformador na vida dela. Parabéns por tudo isso. obrigada, obrigada. Que Deus abençoe e venha contar para você fizer entrevista no consulado. Ah, Ou vou sim, vou quando você sim. trabalhar, vem sempre. Foi Tá ótimo. bom, tá certo. Beijo para todo mundo. Ótimo feriado. Para você também, Angélica. Deus abençoe. Você consegue fechar no xizinho? Deixa eu ver se eu acho aqui que eu nunca mexi nisso. Eu acho que eu me acho aqui. Ah, acha? Com certeza. Beijo. Depois de tudo que você fez, você faz qualquer coisa. É verdade, é verdade. Tchau, Angélica. Tchau, meu anjo. Até mais. Ai, gente, que coisa linda, né? Eu não sei, eu acho que eu nunca vou deixar de me emocionar com essas histórias. Igual quando eu participo de parto, sabe? Eu vi milhares de partos até hoje, né? Todo parto para mim é especial. É claro que tem alguns que trazem mais emoção, né? Depende do ambiente, da família, de como aquele bebê é recebido. Mas cada um é especial porque é um momento único, né? É lindo. Então, a Aline tá nascendo novamente como enfermeira, enfim, como pessoa, muitas coisas novas aí na vida dela. Foi muito especial porque conforme a gente foi conversando, eu fui lembrando da mentoria. Em fevereiro eu fiz uma mentoria
gratuita, porque eu tinha um projeto muito legal de preparar as pessoas para esse desafio. Então, foi uma mentoria para o NCLEX, mas não direcionada, assim, classes de NCLEX, mas foi como você se preparar para conseguir entrar nesse desafio do estudo. E foi lindo, foi muito especial para mim, por poder compartilhar, e para as pessoas que participaram e ver hoje, né, ver o processo da Aline no pós. Meu, que coisa muito, muito, muito recompensadora, assim, é muito lindo. Eu fico feliz de poder ter participado dessa etapa. Tem 2 convites aqui para entrar na live, da Thaís e da Sofia. Eu não sei se elas estão ainda. Caso estejam, eu vou aceitar o convite aqui e a gente conversa, tá bom? E se você quiser participar... Ó, tá dizendo que a Thaís não está conseguindo participar. Eu não estou conseguindo aceitar o convite de vocês. Eu não sei se é um problema do Instagram ou se é um problema... Se de repente elas saíram ou não estão podendo aceitar. Se você quiser entrar na live, aí eu ainda tenho uns minutinhos, porque hoje eu estou de folga prolongada. Quero conversar com vocês. Deixa eu ver as perguntas. Tem uma pergunta da minha amiga Lu. Cada etapa do processo tem validade? Tem, mas é longa. Então, não é uma coisa que você tem que fazer correndo. Mas é interessante que uma vez que você está no processo, por exemplo, sai sua validação, dura 1 ano, né? Então, você não quer ficar esperando para fazer o resto. Você se envolve de uma forma que você vai, sabe? É tipo nadar a favor da maré. Você se envolve e você segue. Então, esses períodos de validade, eles não chegam a atrapalhar, não. Ao contrário, eles ajudam. Eu estava falando, antes da Aline entrar, enquanto eu não consigo aceitar as meninas, me manda uma mensagem, se vocês estiverem aí, se eu só tiver com problema no Instagram, tá? Só para concluir aquela coisa dos maridos, né? Ou das esposas para os enfermeiros. Gente, aqui tem muito trabalho, tá? Muito, muito, muito. Eu não sei se uma pessoa aqui consegue ficar desempregada. A não ser que ela queira, né, gente? Você vai nas lojas, todas com placas de contratas. Você vai nos restaurantes, todos. Você entra no Indeed, tem vaga para tudo que você imaginar. É claro que quanto mais especializado, com certificações, mais possibilidade você vai ter e vai ganhar mais dinheiro, enfim. Mas o que eu quero dizer é assim, vou colocar a esposa, né, no caso como enfermeira, porque a maioria é mulher, mas serve ao contrário, tá? A esposa vem e vai trabalhar como enfermeira, as crianças vão para a escola e o marido vai ficar em casa o dia inteiro, ou a esposa vai ficar em casa o dia inteiro. Ninguém aguenta ficar em casa o dia inteiro. A pessoa está acostumada a ter uma vida própria no Brasil, né? Tinha o seu trabalho, conquistava o seu dinheiro. Muitas vezes é mais desafiador ainda porque o marido ganhava dinheiro e aí agora tem que ficar em casa. O homem se sente, às vezes, diminuído, se sente oprimido, sei lá. Não é fácil, né? É um processo. O que eu quero deixar posto aqui é que enquanto o processo do enfermeiro está rolando, os cônjuges façam aulas de inglês. Eu sei que é desafiador, é para todo mundo. Mas o cônjuge, ele não precisa passar pelas certificações de inglês que a gente precisa do enfermeiro. Então, é muito mais fácil. Estudem para vocês terem essa autonomia de arrumar um trabalho, né? De conseguir fazer as coisas por si próprio, não ficar o tempo todo dependendo do enfermeiro. Isso vai ser bom para o enfermeiro, que vai ter alguém para compartilhar as coisas do dia a dia, porque não é fácil. Chega aqui, a gente tem que resolver tudo. Então, se o marido ou a esposa tem condições de ajudar, isso é muito bom. Tira o peso das nossas costas. E a pessoa também se sente útil, se sente dentro do jogo. Isso vai acontecer mais para frente ou não, depende de quanta pessoa se expõe. Mas quanto mais preparado você vier, mais suave vai ser essa transição. Porque eu não consigo imaginar ter uma vida autônoma, de você, né, ter trabalho e tudo, chegar aqui e ficar simplesmente parado, esperando
o enfermeiro voltar do trabalho, esse tipo de coisa. Isso pode trazer conflitos no relacionamento, isso pode trazer uma série de desafios que você não precisa passar. Então, isso é um toque para que você consiga se preparar antes. É um projeto, sempre eu falo, familiar. Deixa eu ver que tem umas perguntinhas aqui. A prova de proficiência do inglês pode ser feita depois de ter passado no processo de NCLEX, depois de já contratado? Sim, a prova de proficiência é a última coisa. Assiste uma live que eu fiz com o Marlon, que chama assim, da decisão ao green card. Lá a gente fala passo a passo do processo, a ordem que a gente sugere, porque nenhuma verdade absoluta, mas você já entende por que pode ser feita por último, tá? O inglês que você fez foi específico para a saúde ou não? Não, de forma nenhuma. Você precisa entender inglês geral, você precisa saber se comunicar. O inglês técnico vem conforme você está estudando para o NCLEX e é muito orgânico. Você aprende naturalmente, muitas palavras são parecidas. Fique em paz. Esquece esse negócio de inglês técnico por agora. Estuda inglês, estuda para você saber escrever inglês, para você fazer uma redação, para você saber falar, para você saber ouvir. O listening é muito importante. O restante vem naturalmente. O inglês intermediário já dá para fazer o NCLEX? Dá muito. O que você precisa saber? Que inglês você precisa ter para fazer o NCLEX? Você precisa saber ler, tá? Porque a prova do NCLEX, ela é escrita com alternativas. Não se enganem achando que as alternativas são mais fácil. Não é. Porque às vezes é bem confuso. Você fica entre uma e outra ali. Eles não fazem uma prova para te ajudar. Mas você precisa saber ler, você precisa saber interpretar o que está escrito. Às vezes uma palavra muda todo o conceito da pergunta. E como você vai saber se você está pronto? Se o que você sabe ler é suficiente? Vai lá no Telegram, baixa um arquivo dos livros e começa a ler. Pega na prática, começa a ler e vê o quanto você consegue compreender. No começo, eu tinha que traduzir bastante palavras. Aos poucos, aquelas palavras já começaram a fazer parte do meu vocabulário e aí eu não precisei mais. Então, se você pegar o livro e entender 50%, 60% do que você está lendo, você está na hora de começar a estudar. No primeiro dia, você vai entender 50%. No segundo, você entende 51%, 52%. Daqui a pouco, você está lendo o livro de uma forma fluida, tá? O seu inglês vai estar fluente naquele aspecto ali de você entender. O que é fluência? É a naturalidade. Você não fica ali fazendo um esforço sobrenatural. Você está lendo e você consegue entender aquilo de uma forma mais fácil, de uma forma natural, tá bom? Então, faz o teste, tá? Cheio de material lá no Telegram, for free. Gente, eu não tô conseguindo aceitar as meninas que estavam aqui aguardando. Eu vou finalizar essa live porque ela tá bem longa, embora ela tenha sido incrível, ela tá longa. Eu acho que eu vou voltar depois, ao vivo, porque eu tenho mais algumas coisas para falar com vocês. Vou almoçar, o marido chegou aqui, tá trabalhando aqui pertinho, veio almoçar, eu vou almoçar com ele. E depois eu tento entrar de novo aqui para conversar com vocês outras coisas, aproveitar o dia de hoje. Se vocês tiverem perguntas, deixem no direct. Se inscrevam no canal lá do YouTube, que as lives lá são ótimas, incríveis, tão lindas quanto essas que vocês viram, quanto essa da Aline hoje. Tem muita informação necessária lá. E vão para o Telegram também, que vocês vão ver o que tem de enfermeiro nesse processo. Um beijo, que Deus abençoe vocês. Meninas que estavam aí aguardando para entrar, me perdoem, eu não sei o que está vendo, mas a gente vai ter outras oportunidades. Tchau. Tem uma pergunta aqui, ó. Angélica, você tem algum app que você indica para estudar para o IELTS? Corre aqui no feed do Instagram, que tem um app que chama IELTS Speaking Assistant. Mas corre aí para ver que tem top. Salvou minha vida. Beijo!